se estabilizou, mas em 2020 aumentou demais. E esse aumento aqui é para pagar aqueles 10% de déficit durante a pandemia, em medidas focadas medidas políticas focadas na pandemia, gerou esse aumento. Fala galera, vamos ver aqui um pouco da apresentação do Bruno Funchal sobre contas públicas em comemoração dos 60 anos da IPGE. Permitiram que essa trajetória melhorasse muito. Então, a gente quase bateu 90% do PIB de endividamento, baixou para 81%, ano que vem vamos ficar próximo de 80%, 81%, que é similar a uma trajetória que a gente tinha de endividamento pré-pandemia, tá? E uma outra, assim, e aí, ou seja, quais são os componentes dessa grande melhora, né? No ano passado, a gente imaginava que esse endividamento ia chegar próximo de 100% do PIB. Então, a projeção de outubro de 2020 era de 96%, e a última projeção de setembro é de 81%, fechamento de 2020, de 2021. E onde é que vem isso? Basicamente, três componentes, né? Melhora, crescimento mesmo, né? Ou seja, crescimento PIB real, deflator, ou seja, efeito preço, e redução de déficit primário. A gente imaginava que o déficit ia ser muito maior e tanto desse ano quanto no que vem, e agora o déficit melhorou. Então, esses três componentes fazem com que a nossa dívida ela se estabilize próximo de um nível que a gente estava e imaginava que seria a trajetória pré-pandemia. Essas são as boas notícias. E uma outra boa notícia também em relação aos números fiscais é o nosso colchão de liquidez, né? Então, se a gente for pegar três variáveis importantes de precificação de dívida, é o nosso fluxo fiscal primário, razão de dívida PIB e colchão de liquidez. No meio da pandemia, a gente teve um período difícil, né? Justamente por causa do aumento de incerteza. Nosso colchão de liquidez, né? A gente chegou a ficar com R$500 bilhão, que em geral paga 4 meses à frente. O nosso limite prudencial é ter no colchão de liquidez 3 meses de vencimento para frente. A gente conseguiu fazer um trabalho importante, né, de aceleração das emissões e algumas medidas, como, por exemplo, desvinculação de recursos de fundos, e hoje a gente está com um colchão bastante robusto e que permite que a gente, quando entre nos leilões para captar dívida, né, para fazer captação, a gente né, veja exatamente uma situação de mercado boa para que a gente consiga fazer essas emissões de forma mais barata possível. Então, por exemplo, dias como terça-feira, que estavam mais voláteis, em geral, o Tesouro tem muito colchão de liquidez, tem melhores condições para fazer as emissões, isso é muito importante. Estou falando desses indicadores porque a gente está vendo a curva de juros deslocar para cima e esse é o ponto. Poxa, se a gente tem números muito positivos de fluxo de estoque, de colchão de liquidez, por que a curva de juros está subindo? Isso tem a ver com a trajetória futura do fiscal, que é a discussão que a gente está tendo no momento em relação ao PEC de precatório, Auxílio Brasil e orçamento. Tá? Agora, quais foram as bases para essa melhora de fiscal? O que foi feito, pelo menos desde o início do governo, que é importante, dados os dois pilares do governo, que é consolidação fiscal e produtividade? Acho que a reforma da Previdência é fundamental, desacelerou muito o crescimento da maior despesa obrigatória. Lei Complementar 173, importante para governo federal, estados e municípios, né? Travou crescimento de salário dos servidores, que é a maior despesa obrigatória dos estados e a segunda maior do governo federal. Lei Complementar 176, eu deixo a Cris falar depois, que ela atuou muito ativamente, que resolve um contencioso gigantesco, que é o passivo da Lei Candir. Lei Complementar 178, que reforma o regime de recuperação fiscal e traz boas medidas de ajuste fiscal para os estados. E a PEC emergencial, que é a Emenda Constitucional 109, que para os estados e para os municípios é muito importante, porque dá instrumentos para os gestores para travar crescimento de despesa obrigatória quando está em situação fiscal em situação fiscal difícil, coisa que não existia e está constitucionalizado e é importantíssimo para você ter um instrumento para controlar esses gastos. Dada essas medidas, a gente vê isso nos dados, ou seja, principalmente no governo federal, a previdência e o controle de salário, né, de servidor, faz com que a gente consiga ter uma trajetória de queda, né, da razão, despesa total, despesa primária como proporção do PIB, o que é muito importante, né? Então, último ano do governo Temer, 19,3%,
Esse ano a gente deve fazer até menos de 19%. No que vem, esse 17,5% aqui tem uma interrogação, depende muito dessa discussão de precatório e orçamento, mas acho que na pior das hipóteses vai ficar por volta de 18,5%. Ainda assim, é quase um ponto percentual abaixo do que a gente pegou no último ano do governo Temer, que é um avanço positivo, que é reduzir a despesa primária. Além disso, a gente controlou as principais despesas obrigatórias. Cara, vocês notem aí que com certeza está com um viés político na sua argumentação, já está completamente desancorado de qualquer fala mais técnica, né? A gente percebe aí que a parte técnica do seu discurso ficou um pouco mais pobre, no sentido de que basicamente ele tem colocado que as contas estão meio que acertadas, né? Então não faz sentido sequer a saída dele do governo, né? Não, parece que não faria muito sentido essa saída. Assim sendo, a gente precisa entender até que ponto esses números aqui estão fazendo sentido, né? Ele está dizendo que houve uma melhora substancial na comparativa da qualidade do gasto público. E olha aqui, obviamente, a elevação da Caixa dos Estados, que estão parando simplesmente de pagar a dívida. Então tem ali todo um discurso que é contingencial e depende de uma conjuntura que não necessariamente ficará estável. Ele não fala de reforma previdenciária para militares e principalmente não comenta que grande parte desses dados aqui ainda estão sob júdice dentro do ano de 2021. Vamos continuar aí que a conversa está muito interessante. E Caixa dos Estados, são dois indicadores importantes que mostram que os estados também estão caminhando, estão melhorando a sua situação fiscal. E aqui eu não estou fazendo nem a ajuda do ano passado, para falar, não, teve a ajuda da Lei Complementar 173. Aqui não, aqui é resultado do ano, tem muito a ver com esse fato que conclui de despesa obrigatória. E aí a pergunta que fica é, bom, a gente, boas notícias de fluxo, de resultado de fluxo, de estoque, caixa, fundo de liquidez, o que a curva de inflação está? E é essa discussão que a gente está tendo nesse momento, né? Acho que esse gráfico ele retrata muito bem a evolução da curva de juros antes do teto de gasto, né? 14% Selic, ponta longa 12%, depois do teto essa curva baixou muito, e esse é um dos pontos fundamentais para o processo de consolidação fiscal, da relevância das regras fiscais, trazer flexibilidade para baixar o custo das empresas, né, para investir. E a curva de juros baixou muito. E agora a gente está observando a curva muito inclinada e subindo. Galera, tem um fator que ele esqueceu de mencionar, que é a queda enorme nos juros internacionais durante todo esse período, né? Então, de 2016 a 2020, os juros internacionais caíram. A gente sabe que os juros no Brasil é uma composição também dos juros internacionais. Então, juros dos Estados Unidos mais o prêmio de risco do país. Então, esqueceu de mencionar esse fato, né? Um fato que é super relevante. Provavelmente vai ser lá pelo dia 20 de novembro, com a entrega da mensagem modificativa, que é um novo orçamento. Imagino que a gente tenha, que essa incerteza se dissipe e a gente tenha uma melhora aí na percepção de risco e nos juros. É isso, minha fala inicial é essa, depois a gente discute. Obrigado, Bruno. René, por favor. Não. Muito obrigado, Carlos Eugênio, muito obrigado, Bruno, Cris, pela oportunidade. Vamos apresentar alguns slides que foram feitos para a apresentação. Eu vou encerrar aqui, o René Garcia aí vai falar um pouco sobre a situação dos estados. Acho que o tema aqui ficou super relevante, né? Acho que a gente não precisa explorar mais alguma outra questão. Obviamente a gente tem aí uma situação bem complicada para entes subnacionais, né? A gente tem um endividamento crescente, principalmente após a redemocratização. Você acabou com aquela história de bancos públicos e essa reestruturação gerou um descontrole financeiro para estados que passaram a emprestar para a União. No entanto, a União sempre foi um mau cobrador e na medida que ela se tornou um bom cobrador, a partir principalmente dos anos de 2014 e 2015, onde os estados começaram a se endividar devido principalmente à crise ligada ao setor de commodities e o Estado brasileiro precisou fazer
essa recobrança, né, se tornar um cobrador mais ativo, esse problema agravou de forma bastante consubstancial. Vamos dar uma olhadinha então, porque a conversa pode ser interessante. Vem caindo depois de uma certa parte. Finalzinho do ano 2000, ano 2001, e a tentativa de alguma forma, de estimular o crescimento das despesas do Estado através de endividamento. Nós vimos o seguinte, que dentro desse período, a carga tributária geral do governo federal aumentou de 26% para 32%, e dos estados de 7,1% para 8,5%. Então, uma parte da recuperação se deu através de aumento de impostos. Como vamos ver, isso aí mostra claramente que é o seguinte, enquanto a gente compara a trajetória dos impostos no Brasil com o CDI América Latina, o Brasil tem patamares de impostos extremamente elevados, que mostra que possivelmente vai ser muito difícil algum aumento de imposto ainda nesses próximos anos. A nossa carga tributária como proporção do PIB, comparado com o CDE, é extremamente elevada e em patamares que indicam que possivelmente nós não teremos condições de, a não ser por uma reforma tributária ampla, de aumentar algum tipo de imposto. Portanto, a única possibilidade que nós teremos através de uma reforma tributária que racionalize os impostos. E aqui uma tentativa, uma amostra de como a carga tributária do Brasil ela é fortemente regressiva. Quando se compara com vários países do mundo, a relação carga tributária comparada com a concentração de renda, o Brasil apresenta... Esse é um ponto relevante aí que o Renê está comentando, né? Essa questão da regressividade da carga tributária no Brasil, e o único imposto que era progressivo, que era a CPMF, foi abandonado, né? Todo o resto, a tecnologia fiscal de elisão, né? De buscas aí por redução de pagamentos, faz com que os endinheirados saiam da curva originalmente projetada de arrecadação. E que, de alguma forma, crie algum tipo de tributação mais racional, menos acumulativa. Nossa dificuldade maior quando a gente analisa o crescimento da receita, a proporção das despesas da receita de capital, nós vamos ver que os estados apresentaram aumento de receita nesse período, mas as despesas de capital, como proporção de gastos totais, está caindo. Então, uma grande parte do aumento de receita foi consumido através de despesas com pessoal e outras despesas correntes. Aqui, uma tentativa de mostrar para onde foi o aumento de receita dos estados nesse período. Então, a gente compara os gastos com inativos, os gastos com pessoal, a mediana dos gastos com ativos de 35,6% de aumento real no período, de 2011 até 2020, quanto uma arrecadação de ICMS que cresceu apenas 4,4%. Mas quando a gente considera também a questão dos inativos e pensionistas, a realidade é bem pior, chega de 66,4% real. E aí mostra por que alguns estados conseguiram passar por esse período relativamente bem. Por exemplo, São Paulo está sem dar aumento de salários há mais de ou menos 10 anos, enquanto que Sergipe e Espírito Santo também apresentam um taxa de crescimento bem modesto. Enquanto estados como Mato Grosso acabaram dando aumento de salário 7% real acima da inflação ao longo de 5 anos, saindo como proposta de último governador que saiu. Aqui no Paraná também foi a mesma coisa. As despesas com pessoal ativo e inativo cresceu na ordem de 35% real nesse período. E outro efeito danoso que tem para os estados é a questão da renúncia fiscal de ICMS. Quando a gente analisa de forma mais dedicada, vamos verificar que os estados apresentam parcela expressiva de renúncia fiscal. Só que esse item é meio complexo, porque ele não obedece necessariamente a uma metodologia única. Quando nós chegamos aqui no Paraná,
a renúncia fiscal representava alguma coisa como 1 bilhão e 200 milhões de reais apresentado na Lua. Hoje está na faixa de 30 bilhões de reais, porque é simplesmente melhorando os indicadores desse item. Qual o principal problema, os desafios que nós vamos encontrar? Primeira coisa, nós precisamos de uma reforma tributária que realmente venha de alcance a nova necessidade de revitalização dos impostos, criando um ambiente racional. Nós temos que controlar despesas com o pessoal, a flexibilização orçamentária, com a questão das vinculações constitucionais. Nós temos que fazer uma inovação, principalmente em questão de governo mais eficiente, ganho de produtividade, principalmente envolvendo as atividades meio e atividade fim do Estado. E essa é um processo que exige um investimento em tecnologia, de informação muito elevado, e nem sempre estão dispostos a fazer na medida que os ganhos de curto prazo por aumento de pessoal é muito grande. E a capacidade de desenvolver reformas que sejam abrangentes, como a reforma administrativa e previdenciária, que em todos os estados fizeram. Alguns estados que ainda não caminharam, ainda como o estado do Rio de Janeiro. Aqui nós temos um efeito que todos já conhecem, todos já perceberam, como é que está a questão da inflação nos últimos 12 meses. Aquela acumulada, ela representa um crescimento de 10,3%, contra um crescimento da receita dos estados na faixa de 17%, 18%. Então, boa parte da arrecadação hoje dos estados está associada ao aumento, primeiro, uma recuperação da economia, mas principalmente por conta do aumento da inflação nesse período. Aqui nós temos, vamos avançar para poder ficar do tempo, nós temos uma tentativa de verificar como é que está a questão da disponibilidade de caixa dos estados. Com a recuperação mais rápida da economia do que se imaginava, os estados passaram a ter um reforço de caixa extremamente expressivo nesse período. E foi uma realidade em quase todos os estados. Só que essa recuperação acabou impactando sobre a questão da avaliação da CAPAG desses mesmos estados, que alguns melhoraram consideravelmente. E entrando no item que é principal, para a arrecadação de combustível representa alguma coisa como 22%, 23% em média no Brasil. Hoje está sendo discutido um projeto de lei que tem como tentativa diminuir a questão da tributação sobre os estados, só que partindo do pressuposto que os estados são os grandes vilões do processo. Mas quando a gente analisa a formação de preço, vamos verificar que o componente principal foi o aumento do preço do petróleo, chega de 41%, e a questão da taxa de câmbio, que valorizou 53% nesse período. Quando comparado aqui no estado do Paraná, até que o preço médio de revenda de gasolina ficou abaixo da taxa Brasil. Esse projeto de lei PLP 11, que foi aprovado recentemente na Câmara, representa uma perda para os estados equivalente a 31 bilhões de reais. Para os senhores terem uma ideia, a ajuda da Lei Complementar 173 foi alguma coisa como 34 bilhões de reais. Então, equivale a uma pandemia. Em alguns estados, representa alguma coisa como 1,5 vezes a folha de salários. Então, se ele for aprovado, pode significar uma grande e expressiva perda para os estados. A questão fundamental envolvendo hoje a credibilidade do governo federal passa pela questão da definição do teto do pagamento dos precatórios, como nós podemos analisar aqui nesse gráfico. Se a condução for no sentido de postergação, os estados, não só alguns estados, vão ter problemas, porque estaria alguns estados, por conta do Fundef, o antigo Fundeb, tem uma recuperação, uma esperada até de alguma coisa como um estado que 9 bilhões de reais impactaria sobre
sobre eles. Isso aqui é uma tentativa também de verificar como é que está a questão do projeto de lei, o EPLOA, que foi encaminhado ao governo federal, ao Congresso Nacional, e o que ficou de fora desse EPLOA. O impacto que pode se verificar foi a deterioração da evolução não só das previsões de PIB corrente, com a evolução do IPCA nesse período, uma reflexão na taxa de câmbio, da taxa de juros também nesse período. Então, quais são se vocês notarem, né, e quiserem pausar o vídeo um pouco no passado, vocês vão ver que a própria inflação está com uma previsão para 2022 de 4%, que não faz o menor sentido, né? O ciclo eleitoral, aí vocês podem analisar, e tem vários papers sobre isso, ele eleva a inflação por conta de aumento de gastos, geralmente em ano eleitoral. As condições financeiras restritivas por conta da inflação, que está diminuindo o consumo das famílias, e, consequentemente, o ano de 2022 vai ter uma perda de arrecadação comparada com 2021. O ano eleitoral vai incentivar políticas populistas por parte dos governadores, no sentido de direcionar a sua reeleição, assim também como a falsa impressão de que a arrecadação está crescendo em termos positivos e que pode gerar, de alguma forma, algum tipo de indexação de salários e com a possibilidade de você ter uma corrosão expressiva do orçamento nesse período. A pressão por reajustes o principal problema que eu vejo hoje dentro da situação dos estados. Vai ter alguma necessidade de recomposição e, com ela, você vai ter boa parte daquilo que foi acumulado no período sendo perdido por conta dos aumentos de salários. E a previsão de arrecadação para 2022, seja por conta da inflação mais baixa, seja por conta do crescimento mais baixo, vai tender a ter um impacto possivelmente negativo. Então, desculpa falar muito rápido, porque já tinha que correr, tinha muita apresentação, e fico aberto aí a qualquer tipo de questionamento, tá? Uma Covid recente. O René me surpreendeu, falou assim de forma bastante sóbria sobre a situação dos estados. Obviamente ele tem aí uma capacidade de oratória muito boa e achei muito mais sóbrio, muito mais crível do que a apresentação do Bruno, que para mim ainda estava contaminada com o cenário de o qual ele comprou e resolveu vender quando ele saiu do governo, né? Agradecer o convite. Vocês são todos meus grandes amigos, colegas do passado, né, de grandes desafios aí da IPGE, e amigos atuais, todos que estão aqui são meus grandes amigos aqui. René, sua exposição foi excelente. Você pontuou vários problemas que a gente pode debater aí nos próximos 40 minutos aí. E, sendo a última, eu não pretendo, já sabia um pouco que o René ia abordar esses pontos mais conjunturais, né? O que os estados nesse momento estão passando, e o Bruno também fazendo esse diagnóstico aqui conjuntural no fundo, que houve uma melhora, né, nessas contas, mas olhando de um prisma mais amplo, o que eu vejo é o seguinte: eu sempre acho que a gente colhe hoje o que a gente plantou no passado, e eu sempre observo que os avanços eles acabam sendo lentos e incrementais, mas os retrocessos, em geral, eles vão mais rápidos, né? Então, se a gente olhar a nossa história recente, desde 96, a gente teve ali a separação do Banco do Brasil com o Banco Central, a gente teve, nos anos 90, abertura comercial, ainda que a gente precisa melhorar nesse aspecto, ela começou nesse período. Tivemos em 94 o Plano Real, a Lei da Concorrência, como o René colocou aqui também, a 9496, que foi a Lei de Reestruturação também das dívidas dos estados em 97. Tivemos ali, anos 90 e 2000 também, a questão de saneamento
bancário das finanças estaduais, agências reguladoras sendo criadas, dentre um conjunto de privatizações que foram sendo feitas, principalmente no governo Fernando Henrique Cardoso. Em 99, o nosso tripé macroeconômico tão importante aí para segurar isso que o Funchal colocou, que, no fundo, foram mais de 14 anos de superávit primário até 2014, mais ou menos. Tivemos a Lei da Responsabilidade Fiscal nos anos 2000, a Lei 10.028, que é a Lei de Crimes de Responsabilidade Fiscal, Lei dos Consignados também, e a gente passou, né, a ser credor internacional líquido, com hoje umas reservas internacionais aí assim na monta de aproximadamente 360 bilhões de dólares, o que então isso tudo, essas reformas institucionais e estruturais, elas foram sumamente relevantes para pavimentar esse futuro, e quisera eu que elas tivessem continuado a partir de 2007, que é quando eu vejo que houve uma ruptura nessa continuação de boas reformas estruturais que nós estávamos fazendo. E aí, nesse período, a gente começa a ver que o Brasil começa a degringolar, a gente começa a ver uma piora em todos os indicadores a partir de 2014, de maneira consistente. Até o Stulberg falava que estamos agora no fim do nosso modelo de crescimento CCC, que era o crescimento baseado no consumo, nas commodities e no crédito, que o crédito começou também a despontar bastante. E, em particular, as nossas despesas obrigatórias, e nesse ponto eu quero ser bem enfática, nós tínhamos despesas obrigatórias ao redor de 25% do orçamento, 75% do orçamento, e as despesas discricionárias em 25% do orçamento. A partir de 2014, ela começa a degringolar, e há um patamar que as despesas discricionárias em 2021 elas chegaram a um patamar de 6,3% do PIB, e no que tocante aos investimentos, apenas 2% do PIB, sendo que 1/3 referente à União e 2/3 referentes aos estados. Então, ou seja, o Brasil perdeu completamente a capacidade de investir, de todos os entes. Tanto a União quanto os entes, né, os estados e os municípios. Então, tem um ponto aí, uma falácia aí que ela coloca, que as reformas são interrompidas em 2014, mas haviam ali reformas estruturais, inclusive a Previdência gestacionada em 2014. O que não houve foi apetite político para tal. E o apetite político retorna em 2018 e as reformas vêm muito tímidas e privilegiando certos grupos, né? Então, esse é um ponto que tem deixado grande parte da população muito incomodada, inclusive eu. Se a gente observar as nossas variáveis macroeconômicas, e os nossos colegas, né, Samuel Pessoa, Fernando Veloso, Dico, fazem estudos sobre isso, produtividade está no pé há muito tempo e ela não cresce. Então, o que parece é que a gente está gastando cada vez mais. O René acabou de botar ali que a nossa tributação é elevadíssima, né? 33%, 35% do PIB. Nosso endividamento, que caiu a uns 50% do PIB lá em 2014, começou a crescer enormemente, está na casa dos 80%. O Bruno mostrou que a gente está melhor do que a gente esperava que a gente fosse estar nesse momento, deu uma caída, né, Bruno? Você colocou que a gente esperava estar em 96,7%, a gente está em 80%, ótimo, mas o fato é que, olhando na história, estamos com incertezas muito elevadas e não estamos bem nesse filme. Muito embora, se a gente pegar o curto prazo, bem conjuntural, o Bruno tem razão. A gente teve uma melhora no resultado primário, resultado nominal, a gente no endividamento bruto, mas a gente tem que botar uma certa cautela nisso, porque a nossa história não está tão bonita. A nossa taxa de crescimento está muito baixa. E se a gente tiver um problema hídrico muito forte, ano que vem, que temos aí com uma expectativa de crescermos 1,5%, 1,7%, é capaz de a gente crescer o quê? 0,5%? Se a gente tiver realmente um problema hídrico. Então, vindo aqui para o título da tua apresentação, do tema, da temática de hoje, desafios da política fiscal no Brasil, eu acho que eles são enormes, porque
apesar de nós termos feito uma belíssima reforma monetária em 94 e da gente ter tentado segurar ali os gastos, eu não tenho a menor sombra de dúvida que aquela equipe brilhante lá do Plano Real pensou nisso. Olha, a gente tem que cuidar da parte fiscal também, vamos criar a LRF, vamos criar aqui mecanismos para que a gente consiga frear essas despesas. A verdade é que a lei não conseguiu frear. E nós temos problemas, sim. Tivemos uma mudança importante agora com o 178, como a lei complementar 178, que o Bruno acabou de colocar, mas ainda assim, Bruno, eu acho que desafios ainda estão ali. Eu acho, por exemplo, que o percentual, o teto de gastos do grupo 1, que é o grupo de pessoal, ele para mim, é muito elevado, né? Eu acho que se a gente diminuísse isso no longo prazo, desse um valor menor no longo prazo, todo mundo se ajustaria no longo prazo, mas o problema é que a capacidade de investimento dos estados e municípios, ela pode ter melhorado agora no ano passado, nesse ano, porque a gente teve uma inflação alta e, de fato, como meus dois colegas mostraram, tanto o Bruno quanto o René aqui, mostraram que todos os entes estão com mais caixa, né? Estão com mais dinheiro no caixa. Isso é conjuntural. Se nós não fizermos reformas estruturais, isso ano que vem já é outro cenário. A inflação, pelo menos medida lá pelo Focus, ela não está como vai estar esse ano, que vai acabar em 9%, vai estar em 4,5%. E aí? O que a gente faz? Sendo que despesas também aumentam, a inflação também aumenta as nossas despesas. Então, eu acho, falando de desafios, eu quero falar um pouco dos desafios de curto e longo prazo, os desafios dos entes e os desafios das regras fiscais. E aí termino a minha fala. Então, eu acho que assim, o desafio do Brasil para aumentar a produtividade, eu não tenho a menor sombra de dúvida, estão nas reformas estruturais. Tanto é que Goiás, depois a gente pode falar um pouco sobre o case Goiás, ele era, e o Bruno pode certificar, eu era o 4º pior estado em situação fiscal do Brasil, perdendo para Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Eu era um CAPAG C praticamente D. E em 2019 a gente fez reformas estruturais importantíssimas, porque eu queria entrar no RRF, eu queria fazer essas reformas, e eu tinha que fazer essas reformas se eu fosse entrar no RRF. Fui o primeiro estado a fazer a reforma da Previdência, fiz a reforma administrativa, a gente diminuiu incentivo fiscal de maneira assim, contundente, fizemos, ou seja, tentamos aumentar receita de maneira estrutural e tentamos diminuir gastos de maneira estrutural, ou pelo menos a taxa de crescimento dessas despesas diminuir, dar uma freada. Só que isso não é suficiente para um ente, que aí eu vou entrar um pouco na diferença de União para estados, né? Os estados, eles são muito mais enrijecidos, né? A União, ela pode emitir dívida, pode emitir moeda, ela pode de alguma maneira se financiar. Um estado que é CAPAG C e D, ou seja, que tem o risco, né? CAPAG, para quem não sabe, é o indicador de risco de um estado. Quando você é CAPAG A e B, você pode tomar crédito. Quando você é CAPAG C e D, você não toma crédito, ninguém quer te emprestar. Então, imagina um governador chegando, que foi, no caso, em Goiás, Ronaldo Caiado, chegando e encontrando o estado com 2 folhas para pagar, com mais de 4.600 fornecedores em atraso, com mais de 400 obras inacabadas e mais uma montanha de outros milhares de problemas, consignados sem serem pagos para o Estado, milhares de problemas. Nesse momento... Então, galera, parece aí que o drive político na fala da Cristina ficou muito forte, né? Eu acho que, infelizmente, aí a qualidade da discussão, a questão de dados, né, ficou meio relevante, e aí acabamos adotando uma história de contar aí sim uma narrativa econômica que até faz sentido, mas que não necessariamente é traduzida por dados e observação, né? Isso é um problema muito grande na nossa discussão. Ela é uma pessoa bem intencionada e tudo mais, mas fica ruim para a gente poder manter aí essa discussão na nossa oratória visual, né? Então, eu queria encerrar esse vídeo logo. Acho que a discussão está excelente, tanto pelo Bruno quanto pela própria PGE e também
os demais debatedores, né? Foram debates excelentes, eu acho que todos trouxeram aí uma visão muito boa. Sinceramente, eu fiquei até surpreendido com a fala de alguns colegas aí sobre essa questão. No entanto, por mais que a fala tenha sido boa, aí existe uma contaminação dos dois primeiros, tanto o Bruno quanto o primeiro e o terceiro, que é a Cristina, sobre a questão conjuntural do Brasil e do estado que ela está discutindo, que é Goiás, né? Ou Mato Grosso. Ela pouco revela o fato de que todo o interior do país aí está com uma licença para desmatar, e através dessa licença para desmatar e ganhando terras, recordes, né, de entrega de terras para assentamentos, né, que na verdade eram de latifundiários que estão pedindo essas terras, existe aí um ganho fiscal enorme para o Estado, né? Existe aí toda uma política voltada para o enfraquecimento da regulação ambiental, e isso vai gerar no longo prazo, como a gente tem percebido, retaliações aí de países em relação aos produtos que o próprio campo produz, como carne, soja, milho e todas as nossas commodities agrícolas, que não necessariamente se refletirá em enriquecimento no longo prazo. É isso, muito bacana essa iniciativa, e se inscrevam no canal aí, e um abraço.